Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de História e Geografia. Como vocês já viram na aula passada, estudamos acerca do lugar em que vivemos, as moradias, jeitos e lugares diferentes. Por isso, penso ser bem importante destacarmos um pouco da nossa história, a história do nosso país, o Brasil. Aproveitando que hoje ele completa 520 anos em que os portugueses chegaram aqui. Vou contar essa história para vocês. Ouçam com bastante atenção. Era uma vez um país muito distante chamado Portugal. Um homem chamado Cristóvão Colombo resolveu ir até o país chamado Índias. Ele navegou pelo mar até encontrar umas terras estranhas e pensou que eram as Índias. Voltou e contou para o rei que tinha achado as Índias, mas estava enganado. Depois disso, outros homens pegaram suas caravelas e viajaram pelo mar, cada qual indo um pouquinho mais longe, até que um homem chamado Cabral embarcou com outros homens em uma porção de caravelas e saíram para procurar esse tal país. Depois de muitos dias no mar, ele avistou um monte e, como estava na época da Páscoa, chamaram esse monte de Monte Pascoal. Assim que desembarcaram, viram que não era só um monte, era muita terra cercada de água. Então, eles acharam que era uma ilha e chamaram essa terra de Ilha de Veracruz. Quando eles chegaram nesse lugar, eles encontraram muitos homens. Esses homens eram muito diferentes dos homens que vieram do mar, na sua maneira de vestir e pensar. Eles o chamaram de índios. Tinham os corpos pintados e enfeitados com penas. Eles eram os donos dessa terra. Os índios tinham um jeito de viver diferente dos portugueses. Eles pescavam para comer, além de colher frutas e plantar mandioca e milho. Não moravam em casas, moravam em ocas, feitas com capim, chamado sapé, e que eram construídas em rodinha. Eles não dormiam em camas, mas em redes. Eles adoravam cantar e dançar, e nunca maltratavam os animais ou cortavam árvores sem necessidade. Só caçavam os machos, nunca as fêmeas e os filhotes para que as espécies não acabassem. Já aqueles homens que vieram nas caravelas, navios grandes, começaram a cortar uma espécie de árvore muito importante para os índios, que usavam sua tinta para pintar os seus corpos. Eles encheram seus navios com essas árvores e levaram para Portugal para fazer móveis. Foi então que eles começaram a chamar as terras que antes chamavam de Monte Pascoal, Ilha de Veracruz e Terra de Santa Cruz, de Brasil. Os portugueses foram e voltaram para Portugal várias vezes. 2 reis começaram a brigar pelo Brasil. Todos queriam ser dono dessa terra, até que um dia um dos reis, o de Portugal, junto com outros homens, vieram morar aqui no Brasil. Trouxeram suas mulheres, seus filhos, seus animais, suas roupas, seus livros, sua maneira de pensar, de fazer as coisas, e como eram muitas pessoas, eles começaram a construir nas áreas em que os índios viviam, e esses começaram a ficar cada vez mais apertados em suas próprias terras. E assim, os portugueses foram dominando esse país chamado Brasil. E aí, gostaram da história? Então, agora temos um convidado especial para nos contar um pouco mais dessa história. Isso mesmo, um índio. Com vocês, o indígena Catu. Ele vive em Olivença e faz parte da tribo Tupinambá. Curtam o vídeo, é muito legal e interessante. Até a próxima aula. Beijos. Tchau. Boa noite, meus curumins. Bem, meu nome é Catu, né? Sou diretor da Escola Indígena Tupinambá de Abaeté.
E vamos aqui falar um pouco sobre o descobrimento do Brasil, né? Os portugueses saíram lá de Portugal, assim fala a história, né? E muitos falam também que eles iam em direção à Índia em busca de novas especiarias, de cravo, canela e outras coisas. Nessa viagem eles, a uma corrente marítima, trouxeram ele a nosso território da América, e aqui chegou aqui nosso território, pensando que estava chegando na Índia, e na verdade eles aportaram em um novo continente, né? E aí eles chamaram os nativos daqui, que somos nós, na verdade a gente não era conhecido como índio, eles passou a denominar o nome de índio, pensando que a gente que estavam chegando na Índia. E assim, chegando aqui, eles foram bem recebidos pelos índios, né? E aqui, quando eles chegaram aqui, nós já estávamos aqui, não é verdade? Então, como é que vai dizer que descobriu o Brasil se os primeiros habitantes do Brasil são os índios, assim como a escola fala, né? No livro didático não fala isso? Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Todo mundo sabe. Mas quando fala quem descobriu o Brasil, como é que ele vai descobrir o Brasil se quando eles chegaram aqui, nós já estávamos aqui e nós fomos os primeiros habitantes? Então, os índios receberam eles bem recebidos, mas só que a intenção deles não era de gentileza, a intenção deles era de apropriar-se da terra. E desde 1500 até o dia de hoje, nós continuamos ainda sofrendo essas expropriações dos não-índios, né? Pela ganância pelas nossas terras. Então, quando a gente faz uma retomada, a gente faz a retomada daquilo que já foi nosso, é nosso, garantia de direito. Então, dizer que o Brasil foi descoberto, isso não é verdade. Eles escravizaram os índios, quando eles chegaram, fizeram várias trocas de índio, troca de trabalho, né? Daram espelho, dava faca, dava facão, dava machado, em troca de mão escrava. Mas o índio, vendo que já tinha tudo isso, né? Então eles não queriam mais trabalhar para eles, que a principal especialidade deles, quando eles chegaram aqui, foi o pau-brasil, né? Eles levavam o pau-brasil daqui para lá, para racinar todo, para levar as madeiras brasileiras daqui para lá. Então os índios ajudaram bastante ele nessa parte, mas quando os índios cansou. Então, quando os índios se cansam, então para eles ou vai pelo bem ou vai pelo mal. Então eles foram obrigados a escravizar os índios, a matar índios, a fazer muitas coisas. E assim que eles conseguiram dominar o Brasil. Dominar o Brasil, matando e extinguindo o nosso povo, né? Quando eles chegaram aqui, nós éramos mais de 5 milhões de índios. Hoje nós temos nem 1 milhão de índios. Nós tínhamos mais de 5 mil povos indígenas aqui no Brasil. Hoje nós temos 305 povos. Nós falávamos não sei quantas línguas. Hoje só falamos 274 línguas. Então, essa ideia de Brasil foi descoberto, jamais foi descoberto. Se eles descobriram o Brasil, eles esqueceram de cobrir, não é verdade? Então, o Brasil nunca foi descoberto, porque os próprios livros falam, vocês mesmos falam, os professores falam na escola, quem foi os primeiros habitantes do Brasil? Então, nós, os povos indígenas, e hoje nós lutamos pelo nosso espaço, para não perder mais espaço ainda que nós já perdemos. Estamos na luta por isso aí. Então, demarcação já, demarcação já, demarcação já. Um abraço a todos vocês e boa noite.